Olá. Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental, mas que ainda é cercado de muitos tabus, né? A saúde sexual masculina. É uma parte crucial do bem-estar de todo homem, não é verdade? Uhum. Só que, assim, questões como dores na pelvis, dificuldade de ereção, problemas de próstata, são comuns, mas, poxa, quase não se fala sobre isso abertamente. É verdade. E essa falta de diálogo, né? De ir atrás de informação, de cuidado preventivo, isso pode complicar situações que, na verdade, talvez fossem mais simples de manejar lá no início. Exatamente. E é por isso que hoje a nossa análise vai focar numa abordagem bem específica que a gente encontrou no material chamado Saúde Sexual Masculina com o Poder do Campo Magnético. A proposta central ali que eles trazem é o uso terapêutico de uma ferramenta, o duplo ímã. Isso. E ele seria baseado em protocolos do que a própria fonte chama de biomagnetismo medicinal. Certo. Então, a nossa ideia aqui é entender melhor como essa metodologia, do jeito que está descrita lá nesse documento, se propõe a ajudar na saúde do homem. O texto fala de possíveis benefícios, sabe? Tipo, melhora da função da próstata, reequilíbrio hormonal, imunológico, alívio de dor. Até um suporte emocional e energético para a sexualidade, né? Pelo que vi. Também. E um ponto que eles batem muito na tecla é que se trata de uma prática complementar. Isso eles reforçam bastante. Entendi. O material começa dando um contexto, né? Cita até a definição de saúde sexual da OMS, que envolve bem-estar físico, emocional, mental, social, um monte de coisa. Uhum. E aponta também, segundo o que eles escreveram lá, como certas condições ficam mais comuns com a idade, tipo a hiperplasia da próstata, mais comum depois dos 50, disfunção erétil, que aumenta a incidência depois dos 40. E não só isso, né? O texto fala que coisas como queda de libido, ansiedade, podem afetar também os homens mais jovens, não é só questão de idade. Verdade. E o que chama atenção, assim, na explicação que a fonte dá, é como os campos magnéticos estáticos agiriam. O documento sugere que eles poderiam modular certas substâncias inflamatórias, como a interleucina 6. Ah, interessante. O que, por sua vez, ajudaria a reequilibrar o pH nos tecidos, né? Além disso, o material fala numa melhora da circulação, tanto sanguínea quanto linfática, e num estímulo de áreas reflexas do sistema nervoso. Basicamente, é a visão dele sobre como esses campos interagiriam no corpo a nível celular e sistêmico. Parece lógico começar falando da próstata, então. O material dá bastante destaque para ela, né? Função na produção do sêmen, alta frequência de problemas. O texto chega a dizer que uns 80% dos homens com mais de 60 anos podem ter hiperplasia benigna. É muita gente. É um número bem expressivo, realmente. E os sintomas que eles listam lá são aqueles que a gente ouve falar. Dificuldade para começar a urinar, precisar levantar várias vezes à noite, dor na região pélvica e, às vezes, isso mexe até com a libido, né? Com certeza. E para lidar com isso, com a próstata, qual o protocolo que o material descreve? Olha, para essas questões da próstata, eles recomendam aplicar o tal duplo ímã direto no períneo, sabe? Aquele espaço entre o ânus e a base dos testículos. Sei. A ação que o texto diz que essa aplicação teria é de modular processos hormonais e inflamatórios ali, bem naquela região. E quanto ao uso? Tempo de aplicação, essas coisas? A sugestão é de sessões que durem entre 45 e 60 minutos. E a frequência? O que eles recomendam? Então, a indicação do material, ela varia um pouco, né? Algo entre 2 a 5 vezes por semana. O período sugerido é de umas 6 semanas, mas o texto também abre a possibilidade de um uso contínuo, sabe? Dependendo de como a pessoa estiver. Entendi. E quais seriam os resultados esperados, segundo o material, para essa aplicação focada na próstata? A fonte descreve alguns benefícios que poderiam acontecer. Uma diminuição da inflamação na próstata. O que faria sentido, né? Se modula a inflamação. Exato. E aí, como consequência, uma melhora no fluxo urinário, aliviando aquela dificuldade que a gente falou. E, de forma geral, um suporte para a função sexual também. Apresentam como um apoio para a saúde da próstata dentro dessa abordagem deles. Faz sentido.
Agora, mudando um pouco o foco. E os testículos? Eles são centrais, né? Produção de espermatozoides, testosterona. Isso influencia libido, massa muscular, energia, fertilidade. O material fala de alterações que podem acontecer ali. Fala sim. Menciona dor, cistos, inflamações, varicocele, até desequilíbrios hormonais. E para essas questões testiculares, o protocolo que eles sugerem na fonte é um pouco mais abrangente nos pontos de aplicação. Como assim? Além de aplicar direto nos testículos, o material indica usar o duplo ímã em outros locais que eles consideram estratégicos, tipo na glândula pineal, na hipófise, no fígado. Olha que interessante. Conectar testículo com pineal, fígado. Qual seria a lógica por trás disso, segundo o material? Então, o texto não entra em detalhes profundos sobre o porquê dessas conexões específicas, sabe? Mas a ação que eles atribuem a essa combinação de pontos seria reduzir informações locais nos testículos, estimular a circulação ali na área e também talvez estimular a regulação hormonal. Talvez por influenciar esses outros pontos que têm funções endócrinas metabólicas importantes, como a pineal, a hipófise e o fígado. E as recomendações de uso? Tempo, frequência, é parecido com o da próstata? Bem parecido, sim. O material recomenda sessões de 45 a 60 minutos, frequência de 2 a 5 vezes por semana, também por um período inicial de 6 semanas, ou de forma contínua se precisar. E os resultados que eles esperam? O que a fonte descreve como esperado inclui diminuir dor e inflamação testicular, uma possível melhora na fertilidade e na libido e um estímulo para a produção natural de testosterona. Ok. Mas olha, super importante notar, o documento volta a dizer que é uma abordagem integrativa, para ser usada junto com acompanhamento médico convencional. Não é para substituir nada. Esse ponto da complementaridade é mesmo uma constante ali, né? Bom, vamos então para o protocolo que o texto direciona para a sexualidade masculina de uma forma mais ampla. A fonte parece ver a sexualidade como algo com várias facetas, né? Autoestima, circulação, emoções, hormônios, prazer. Exatamente. E aí eles abordam problemas comuns: disfunção erétil, ejaculação precoce, perda de desejo. Aqui a coisa fica realmente interessante, né? Como eles propõem atuar nisso? De fato, para a sexualidade de modo geral, o protocolo que o documento descreve usa uma variedade de pontos. A nuca, a região do osso público, o corpo cavernoso, o próprio pênis e também a área do timo. Bastante ponto. Sim, e a ação que eles atribuem a essas aplicações, segundo o texto, seria estimular a circulação sanguínea local, que é fundamental para a ereção, claro, e ao mesmo tempo promover um estado de maior relaxamento, de segurança emocional, fatores que eles consideram chave para uma experiência sexual boa. E o modo de usar? Tem alguma diferença nesse protocolo? Aqui a recomendação muda um pouquinho. Sessões de 45 minutos ainda, mas a frequência sugerida é menor, 2 vezes por semana. E o período pode variar de 4 a 8 semanas. Certo. E o interessante é que o material não para só na aplicação dos ímãs. Ele adiciona outras dicas terapêuticas que podem ser combinadas. Ah, é? Tipo o quê? Sugere práticas de respiração consciente, reforça a importância do diálogo aberto com a parceira ou parceiro, e mencionam uma técnica específica chamada desbloqueio emocional magnético, ou DEM. DEM. O que seria isso, de acordo com a fonte? Olha, o material não explica o DEM em detalhes, mas apresenta como uma ferramenta complementar. Provavelmente, imagino, focada em liberar bloqueios emocionais que poderiam estar afetando a saúde, a sexualidade, usando também princípios magnéticos, né? Pelo nome. Faz sentido. A fonte até cita uns relatos clínicos que, segundo eles, indicariam melhora na qualidade da ereção, aumento da libido e até na autoestima com a aplicação desses protocolos combinados com essas outras dicas. Falando nesses pontos todos de aplicação, o material explica o mecanismo por trás da escolha deles? E como funciona aquela história da polaridade dos ímãs que você comentou? O preto e o vermelho. Explica sim, de forma básica. O polo norte, que geralmente é o preto, é descrito na fonte como tendo um efeito mais calmante, sabe? Alcalinizante, anti-inflamatório.
Já o Polo Sul, o vermelho, teria uma ação mais ativadora, energética, que estimula a circulação. Ah, então não é usar de qualquer jeito. Não. A escolha de qual polo usar, ou se usa os dois, dependeria do que se quer tratar em cada ponto específico. Entendi. E sobre os pontos que foram mencionados nos protocolos? O períneo, fígado, timo, o material dá funções específicas para eles? Dá sim. O documento lista alguns desses pontos-chave e as funções que o biomagnetismo medicinal atribui a eles, né? Por exemplo, o períneo estaria ligado à energia vital geral e, claro, à saúde da próstata. Uhum. O fígado, além das funções que a gente conhece de metabolismo, hormônios, nessa abordagem ele também estaria relacionado ao processamento de emoções, tipo raiva, frustração. Interessante essa conexão com a emoção. O timo, ligado à imunidade, mas também à autoestima, à alegria, à capacidade de sentir prazer. A nuca, ali na base do crânio, né, seria um ponto de controle do sistema nervoso autônomo, relacionado ao tônus geral do corpo. Certo. E o pubis associado à autoestima, à circulação ali na área genital e ao desempenho sexual. Bastante coisa associada a cada ponto. Sim. E além disso, a fonte sugere que a aplicação dos ímãs pode ser, digamos, potencializada se for integrada com outras práticas. Cita florais de Bach, óleos essenciais, mencionam até os afrodisíacos especificamente. O DEM, que a gente falou. E tinha outra sigla, NPN. Isso, NPN. Então, se a gente junta tudo isso... Se a gente conecta os pontos, fica claro que a proposta do material é tentar abordar a saúde masculina de uma forma bem multifacetada. A visão que eles apresentam busca ir além do sintoma físico ali localizado, sabe? Considera interconexões com o sistema nervoso, hormonal, circulatório e até esses aspectos emocionais e energéticos, tudo dentro da perspectiva do biomagnetismo medicinal deles. Para dar uma ideia mais concreta desses resultados que eles falam, o material traz alguns relatos de caso, né? Você pode resumir para a gente o que eles descrevem? Claro. São 3 exemplos bem curtinhos que eles apresentam. O primeiro caso com foco na próstata. Um homem teria usado duplo ímã no períneo, 3 vezes por semana, 45 minutos. O relato diz que foi observada uma redução nos níveis do exame de PSA e uma melhora nos sintomas urinários que ele tinha. Ok, um resultado mais objetivo ligado a exame. Isso. O caso 2 era de insônia, mas com uma possível ligação com a parte sexual. Nesse caso, aplicaram os ímãs na nuca e na área da glândula pineal. O resultado que o material descreve foi uma melhora boa na qualidade do sono e também o retorno da libido que estava baixa. Interessante a conexão sono-libido aí. Pois é. E o caso 3 envolvia baixa autoestima e performance sexual. Aqui, usaram pontos como timo, fígado, hipófise, corpo cavernoso. O relato fala numa melhora percebida tanto na parte emocional quanto no desempenho sexual da pessoa. É curioso como os casos pegam queixas bem diferentes, né? Desde a próstata, que é física, até coisas mais subjetivas como autoestima, sono. Exatamente. E a conclusão que a própria fonte tira desses relatos é que eles servem para ilustrar o potencial de aplicação do duplo ímã em vários aspectos da saúde sexual masculina, tanto físicos quanto emocionais. Mas e isso eles reforçam o tempo todo no texto. Esses relatos são mostrados para demonstrar o potencial complementar da técnica, jamais como substituição para o diagnóstico e tratamento médico que a gente conhece. Essa ressalva da complementariedade é realmente um ponto central na apresentação deles. E quanto à parte prática mesmo, o documento fala de cuidados, contraindicações... Fala, sim. Dedica uma parte a isso, lista contraindicações que eles chamam de absolutas. Quem usa marca-passo ou qualquer outro implante eletrônico ativo no corpo não deve usar os ímãs. Ponto. Certo, isso é importante. Aponta também cuidados especiais, evitar aplicar sobre feridas abertas ou em locais com infecção aguda ativa e orientações básicas de manutenção. Limpar os ímãs com álcool 70 ou água e sabão neutro, guardar em local seco, longe de calor e de cartões de banco, essas coisas magnéticas. E sobre o uso em si?
Tem mais detalhes de tempo, frequência, como posicionar? O tempo por sessão, como a gente já viu, geralmente entre 40 e 60 minutos. A frequência ideal, segundo o material, pode variar de 2 a 5 vezes por semana, dependendo do objetivo, se é manutenção, se é para tratar algo específico e da resposta de cada um, né? Uma dica de posicionamento que o texto dá é, quando for aplicável, tipo em aplicações dos 2 lados do corpo, usar o polo norte, preto, de preferência do lado direito, e o sul vermelho do lado esquerdo. Eles baseiam isso em princípios de fluxo energético dessa abordagem deles. Ah, tem até essa orientação de lado. Sim. E sobre a durabilidade, o material diz que esses ímãs de neodímio, do duplo ímã, perdem força muito lentamente, coisa de 10% a cada 100 anos. Ou seja, duram bastante. O material parece que tenta antecipar as dúvidas mais comuns, né? Talvez numa sessão de perguntas frequentes. O que mais ele esclarece ali? Tem sim. Uma sessão tipo FAQ, bem prática. Pergunta: como aplicar? A instrução é simples. Posicionar o duplo ímã nos pontos indicados, prender com fita adesiva hipoalergênica ou faixa elástica e deixar ali pelo tempo recomendado, geralmente os 45 minutos. Ok. Pode usar sozinho? A resposta é que sim. Para lugares difíceis de alcançar, tipo o meio das costas, aí eles sugerem pedir ajuda. Certo. Outras contraindicações. Além daquelas absolutas, marca-passo, implantes, o documento menciona que não é recomendado para gestantes e reforça para não aplicar sobre ferida aberta ou usar em crise hipertensiva aguda, por precaução. E a duração do uso? Eles diferenciam a aplicação de tratamento. A aplicação dura uns 45 minutos, mas a frequência e a duração do tratamento variam. Para quadros agudos, tipo uma dor, eles chegam a sugerir aplicações mais frequentes, até 3 vezes ao dia, por pouco tempo. Para manutenção ou condições crônicas, indicam 1 vez ao dia ou algumas vezes por semana, como a gente viu nos protocolos. Entendi. E assim, quase como um mantra ao longo do documento, eles finalizam essa sessão reforçando o aviso principal. O uso do duplo ímã é apresentado como ferramenta complementar. Não substitui de jeito nenhum o acompanhamento médico, os exames, os tratamentos convencionais indicados por profissionais qualificados. Então tá, tentando amarrar tudo isso que a gente explorou. O material Saúde Sexual Masculina com o Poder do Campo Magnético basicamente apresenta o biomagnetismo medicinal, através desse duplo ímã, como uma possível via integrativa para lidar com diferentes aspectos da saúde sexual masculina, desde próstata a testículos, até a função e o bem-estar sexual de forma mais geral. Exatamente. A proposta de ação que eles descrevem na fonte se baseia na ideia de que os campos magnéticos podem mexer com inflamação, otimizar a circulação, ajudar no equilíbrio hormonal e energético. E como a gente viu várias vezes, um pilar central do argumento deles é a natureza estritamente complementar dessa abordagem. Tem que caminhar junto com o cuidado médico padrão. Isso é fundamental deixar claro. Com certeza. E isso, por si só, já levanta uma questão interessante, né? Sobre como esses diferentes modelos de cuidado, o convencional, e essas práticas chamadas complementares, podem ou não conversar e coexistir na busca pela saúde da pessoa como um todo. E para a gente fechar com uma última reflexão, algo que vem direto do material que a gente analisou, o texto não só descreve os protocolos com os ímãs, mas também sugere integrar com outras coisas, né? O tal desbloqueio emocional magnético, florais, sons. Sim, essa sugestão de combinar a intervenção física dos ímãs com práticas que olham para o lado psicoemocional é um aspecto interessante da filosofia que eles apresentam ali na fonte. Pois é. Fica a reflexão, então, partindo exclusivamente da perspectiva desse material, sobre como essa interação entre o estímulo físico-magnético e o bem-estar emocional, mental, poderia ser mais explorada dentro dessa visão deles, na busca por um cuidado que o próprio texto parece querer caracterizar como mais holístico, mais integral para a saúde masculina.